Tá bom, vai. Eu não vou enrolar e vou dizer logo de cara. Ser homem realmente é muito bom. Eu sou bem forte, não preciso me preocupar em dar à luz. E o melhor de tudo, eu posso fazer xixi de pé. Jackpot. Mas quando você dá uma olhadinha mais de perto no corpo masculino, existem algumas coisas que são simplesmente estranhas. Desde problemas com daltonismo até a menopausa masculina, até o que realmente está acontecendo debaixo da cintura. É hora de aprendermos alguns fatos pouco conhecidos sobre realmente ser homem. Ai, esse vai ser um episódio daqueles bem reveladores. Cérebros maiores. Durante séculos, as mulheres foram informadas de que não eram iguais aos homens em termos de intelecto, pois elas tinham cérebros muito menores do que os homens. Porém, ao longo dos anos, as mulheres provaram constantemente que elas são mais do que capazes de atender e superar todos esses equívocos misóginos. No entanto, no ano de 2014, uma revisão científica de todos os estudos que analisaram medidas do cérebro humano revelou uma coisa realmente chocante. Na verdade, os homens de fato têm cérebros maiores do que as mulheres, variando de mais ou menos 8% a 13% maiores. Eles também tinham regiões cerebrais maiores associadas à memória e à consciência espacial. Por outro lado, as mulheres tinham volumes maiores em áreas do cérebro que lidam com linguagem e também emoções. Mas aí que tá. Não existe ligação alguma estabelecida entre a função do seu cérebro e o tamanho. Então, maior realmente não significa mais inteligente. Afinal, o cérebro de um elefante é 3 ou 4 vezes maior do que o de um ser humano. E você não vai ver um elefante se sair bem no exame de matemática por aí. Mas como podemos ter certeza de que cérebros maiores realmente não significa que os homens são mais inteligentes? Bom, sobre isso... Mais prêmios Darwin. Caso vocês não saibam, o Darwin Awards é uma homenagem muito especial, concedida a pessoas que acidentalmente foram para um lugar melhor, se é que você me entende. Só que das maneiras mais espetacularmente idiotas possíveis. Desde o fatal jet ski nas cataratas do Niágara, até as selfies mais idiotas que você vai ver em toda a sua vida. Cada um desses vencedores é muito mais burro do que o anterior. Se você assistir meus vídeos de Darwin Awards, vai poder identificar um padrão nesses vencedores, com a grande maioria deles sendo homens. E com a maioria, eu quero dizer vasta maioria. Apenas no ano de 2014, o Darwin Awards foi entregue a 318 pessoas. E, por incrível que pareça, 89% delas eram homens. Isso indica que os homens têm menos autopreservação e, por sua vez, menos inteligência que as mulheres. Mas esse tipo de imprudência masculina pode realmente ter sido uma vantagem em algum ponto da evolução da humanidade. Os homens das cavernas podem ter demonstrado domínio ao se envolver em feitos arriscados, como derrubar presas grandes e muito perigosas. Essa estratégia impulsiva de alto risco e alta recompensa os ajudava a conseguir companheiras e acesso à comida, é claro. Com todos esses genes fortes e arriscados sendo transmitidos aos homens ao redor do mundo hoje em dia. Dito isso, da próxima vez que qualquer um de vocês tentar, pular de uma ponte levadiça aberta com um carro, ou brincar de esconde-esconde com uma escavadeira, olha só, 2 vencedores do Prêmio Darwin realmente dignos bem aqui. Por favor, apenas perguntem a si mesmos, o que as mulheres fariam? Desenvolvimento de dígitos. Ok, eu preciso que você faça uma coisinha agora. E não é apertar os botões de curtir e se inscrever. Mas seria legal se você fizesse isso também. Na verdade, o que eu quero que você faça agora é colocar sua mão em uma superfície plana. E eu quero que você olhe para o comprimento do seu indicador, comparado com o seu anelar. Agora, para a maioria das mulheres, eles vão ter aproximadamente o mesmo comprimento. Mas para os homens, o dedo anelar geralmente vai ser um pouquinho maior do que o dedo indicador. Estranho, não é mesmo? Os pesquisadores descobriram que o comprimento de seu dedo anelar, comparado com seu indicador, está correlacionado com a quantidade de hormônios masculinos, principalmente a testosterona, a qual você foi exposto no útero. Por mais interessante que isso pareça, não está bem claro por que a testosterona tem esse efeito estranhamente específico. Os homens no passado precisavam daqueles milímetros extras em seus dedos para alguma coisa em particular? Como habilmente cutucar o nariz, ou coçar algum lugar de difícil alcance. Bem, você pode usá-los agora mesmo, clicando nos botões de curtir e se inscrever. Onde eu estava? Corrida muscular. Muitas mulheres se escravizam interminavelmente na academia, na esperança de construir o corpo magro e tonificado. Mas para alguns homens, levantar alguns pezinhos de vez em quando parece realmente desenvolver aquele tanquinho. Mas infelizmente, eu não sou bem como eles.
Mas estou muito curioso para saber qual o ingrediente mágico para esse desenvolvimento muscular tão rápido. A resposta? Testosterona. É o principal hormônio sexual masculino que realmente começa a bombear ao redor de nossos corpos durante a puberdade. As mulheres também podem produzir esse tipo de hormônio, mas não tanto quanto os homens, que produzem aproximadamente 20 vezes mais testosterona naturalmente do que as mulheres. Isso acaba afetando o desenvolvimento do corpo masculino, como massa muscular, porque ele é parcialmente responsável pela síntese de proteínas musculares. E como você já deve ter adivinhado, quanto mais proteína você consegue sintetizar, maiores vão ser os seus músculos. Essas taxas de síntese também estão bem ligadas à taxa metabólica do seu corpo. Portanto, quanto mais testosterona você tiver naturalmente, mais fácil vai ser construir seus músculos e queimar gordura. Agora, você deve estar pensando que ter mais testosterona facilita a construção do corpo dos seus sonhos. Bom, pelo menos é isso que os homens bombados que usam esteroides monopolizando a sessão de peso na academia vão dizer pra você. Mas produzir bastante testosterona nem sempre pode ser uma coisa boa. Problemas de calvície. Aos 50 anos de idade, 85% dos homens começam a ficar calvos, embora alguns deles tentem salvar os poucos fios de cabelo que restam com o pente. Mas você já notou que as mulheres, não importa a idade, raramente perdem todo o seu cabelo? Curioso para saber o porquê? Bom, infelizmente eu tenho notícias ruins e notícias péssimas. A notícia ruim é que essa é uma condição hereditária generalizada, cientificamente chamada de alopecia androgenética, mais comumente conhecida como calvície masculina. Isso acontece pois cada fio de cabelo fica em uma pequena cavidade chamada folículo, e com o tempo, esses folículos podem acabar encolhendo muito, causando cabelos mais finos, mais curtos e eventualmente não produzindo mais. Mas se essa era a notícia ruim, qual seria a pior notícia? Se prepara. Bom, esse encolhimento do folículo é causado pela sensibilidade genética, a dihidrotestosterona, também conhecida como DHT, um subproduto da testosterona. Isso significa que para os homens, quanto mais testosterona natural você tiver, ajudando você a construir músculos e queimar gordura, mais DHT você vai estar produzindo, potencialmente matando seus folículos capilares. Dito isso, você prefere ser um magrão com a cabeça cheia de cabelos? Ou um carecão super malhado que mais parece uma cabeça de ovo? Diz aí nos comentários abaixo. Nada se consegue sem trabalho. O que você acha que poderia doer mais? Dar à luz a uma criança ou tomar um chute diretamente lá naquele lugar? É uma pergunta antiga que certamente vai iniciar uma guerra entre homens e mulheres na seção de comentários. Embora não haja dúvida de que dar à luz é uma provação muito mais longa e bem mais impressionante do que apenas ser chutado, é difícil dizer realmente o que dói mais, porque a dor é uma coisa muito subjetiva. Está tudo dentro da sua mente e, portanto, é difícil comparar diretamente uma experiência com outra. Mas o que os cientistas realmente sabem de suas pesquisas sobre a tolerância de dor dos humanos é que as mulheres têm uma densidade nervosa muito maior em seus corpos do que os homens, tornando-as mais sensíveis como coisas como dor. Um estudo explicou que cientistas encontraram uma média de 17 fibras nervosas por centímetro quadrado na pele facial dos homens, e encontraram o dobro dessa quantidade nas mulheres, com 34 fibras nervosas para cada centímetro quadrado. Não é à toa que elas detestam tanto fazer as sobrancelhas. As mulheres também experimentam flutuações hormonais ligadas ao aumento da sensibilidade à dor. Então, as mulheres provavelmente sentem muito mais dor do que os homens, e também sentem qualquer dor muito mais intensamente. Isso pode indicar que os homens têm uma maior tolerância à dor do que as mulheres, mas esses estudos não mostram nenhum tipo de resultado concreto. Portanto, são necessárias muito mais pesquisas. Independente disso, tenho certeza que a maioria dos homens está feliz por nunca ter que descobrir o quão doloroso é empurrar um bebê inteiro para fora do seu corpo. O corpo perfeito. Se as redes de mídia social forem uma boa referência, o corpo masculino ideal é um conjunto de um abdômen esculpido, braços gigantes, cintura pequena e pernas bem grandes. Os treinos que devem ser feitos são realmente exaustivos só de pensar. E parece que esse corpo forte e trincado tem sido o padrão de beleza masculina desde... sempre. Mas esse conceito nem sempre foi assim. Vamos voltar no tempo até 1870, quando o corpo masculino ideal era aquele que, aparentemente, estava acima do peso. Você ouviu direito. Estar meio acima do peso nessa idade era um sinal de que você podia comprar bastante comida, e, portanto, indicava que você tinha grana. E qual mulher naquela época não iria querer um marido bem rico?
considerando que as mulheres não tinham nenhum meio para se sustentarem sozinhas. No entanto, se avançarmos para 1930, de repente ter um corpo desse tipo já estava na moda. Esse físico adequado se tornou a tendência mais comum, pois as famílias de classe média não tinham mais medo de passar fome. Portanto, os mais ricos podiam se dar ao luxo de estar em forma. Então chegou 1960, e as silhuetas magras e de cabelos mais compridos aumentaram de popularidade. Esse tipo de físico foi popularizado por rockstars no palco, que eram a personificação do chique e do mainstream anticorporativo. E então, nas décadas de 70 e 80, o uso generalizado de esteroides viu montanhas de carne como Arnold Schwarzenegger roubando todos os holofotes. Acho que maior era melhor. Nos dias de hoje, a fúria dos esteroides acabou. E hoje em dia está na moda você ser trincado dessa maneira, sem fazer esforço algum. Bom, eu não sei você, mas eu curto mais a ideia de 1870 do que a década de 2020. Todos nós começamos como mulheres. Vocês homens que estão assistindo já se olharam no espelho e perguntaram: por que raios eu tenho mamilos? As mulheres podem usar os delas para amamentar os seus filhos, então não faz sentido para os homens ter isso, não é mesmo? Bom, e se eu dissesse para você que todos os seres humanos no planeta Terra já foram mulher uma vez? Fisicamente e fenotipicamente falando, é claro. Veja bem, todos nós nascemos com um conjunto de cromossomos que determinam o nosso sexo. Para as mulheres, são 2 cromossomos X. E para os homens, são um cromossomo X e um Y. Quando somos concebidos no útero, o cromossomo Y não entra imediatamente em nosso desenvolvimento. Na verdade, de fato, as primeiras 5 a 6 semanas de desenvolvimento embrionário são influenciadas apenas pelo cromossomo X. Mulheres crescem a partir de um embrião totalmente desenvolvido, a partir do cromossomo X. Mas depois de umas 6 semanas, um gene chamado gene SRY causa a ativação do cromossomo Y, se estiver presente, e começa a impedir que características femininas do cromossomo X se desenvolvam ainda mais, enquanto inicia o desenvolvimento masculino. No entanto, antes que o gene SRY seja ativado, certas características femininas, como os mamilos, já vão ter sido desenvolvidos no corpo do feto. E é por isso que todos nós nascemos com mamilos. Eu realmente precisava tirar isso do meu peito. Homem do leite. Quer dizer, leite dos homens. Nós já constatamos que os mamilos masculinos realmente não têm nenhuma função. São apenas uma espécie de decoração em nossos corpos, agindo mais como se fossem alguns enfeites. Exceto que nem sempre são totalmente inúteis. É uma ocorrência incomum, mas os homens têm a capacidade de lactar também, que é a maneira científica de dizer produção de leite. O tecido mamário de tanto homens quanto as mulheres contém aglomerados de alvéolos, que fornecem leite em resposta a um hormônio produzido pela glândula pituitária, que é conhecida como prolactina. As mulheres naturalmente produzem mais ou menos 1/3 mais prolactina que os homens, e durante a gravidez isso aumenta até 20 vezes mais. Então, tecnicamente, você não precisa estar grávida para produzir leite, você só precisa de uma dose certa de hormônios. E isso pode acontecer nos homens também, nas circunstâncias certas. Por exemplo, sobreviventes de campos de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial, que passaram fome durante inúmeros meses, começaram a lactar, depois de receber uma refeição adequada em meses. Foi descoberto que suas glândulas produtoras de hormônios se recuperaram muito mais rápido do que seus fígados, que geralmente metabolizam os hormônios. Isso resultou em um pico hormonal que causou a lactação. E eu achando que as histórias normais de guerra eram ruins. Encontro com odor corporal. Como você pode saber se um homem está em um relacionamento? Talvez ele esteja usando uma aliança de casamento. Talvez é só ver o status dele no Instagram ou no Facebook. Ou você pode dar apenas uma fungadinha. A última opção pode parecer um pouquinho estranha, mas na verdade remete a um estudo científico que foi realizado em 2019. Pesquisadores afirmam que os homens solteiros, em média, têm níveis mais altos de testosterona do que homens que têm parceiras. Isso acontece porque existe mais competição sexual em machos solteiros, estimulando seus corpos a produzir mais testosterona. Enquanto homens em relacionamentos não precisam mais competir. Mas assim que é quebrado e descartado através de nosso suor, isso resulta na produção de um químico, androstenona, que tem um cheiro mais fedorento do que a própria urina. Então, quanto mais testosterona o seu corpo produzir e quebrar, mais fedorento você vai ficar. Pesquisadores testaram essa hipótese em um estudo com 82 pessoas, e os resultados mostraram que homens heterossexuais solteiros tinham um cheiro bem mais forte do que homens com parceiras. Com um forte cheiro de CC indicando que um homem tem mais testosterona, é provável que eles também tenham alguns dos outros efeitos da alta produção de testosterona, como mais massa muscular,
e melhor potencial de acasalamento. Isso levou os pesquisadores a teorizar que o CC funciona como um sinal químico que as mulheres captam, supostamente ajudando elas a identificar homens solteiros e evitar os homens que já têm parceiras. No entanto, outra hipótese alternativa é que os homens solteiros com CC mais forte têm piores práticas de higiene pessoal. E eu conheço alguns moradores de porões que realmente podem confirmar essa teoria. A perspectiva masculina. Você sabia que homens e mulheres veem as coisas de forma bem diferente? Não tô falando sobre pedir direções. Veja bem, os homens têm cerca de 25% mais receptores de testosterona em seu córtex visual, que é a parte do cérebro onde as imagens são processadas, do que as mulheres. Como resultado, os homens podem ser melhores em perceber algumas mudanças no brilho em um espaço à sua frente, o que significa que são realmente melhores em perceber pequenos detalhes e estímulos em movimentos rápidos. Segundo a teoria dos caçadores-coletores da evolução humana, isso os teria ajudado a detectar predadores e presas mais facilmente enquanto caçavam. As mulheres, por outro lado, são bem melhores em distinguir cores no meio do espectro visual, principalmente tons de cores como o azul e o verde. Isso acontece porque nossa visão de cores depende de 3 tipos de cones na retina do olho. 2 deles são transportados no cromossomo X. Então, como resultado, com mais cromossomos X, as mulheres acabam com melhor desenvolvimento do cone e melhor visão das cores. Na teoria dos caçadores e coletores, isso tornaria as mulheres melhores em tarefas de coleta, como distinguir quais frutas silvestres eram seguras para comer. Caramba, parece que a grama realmente é mais verde na visão das mulheres. Barbas de respeito. Você já tentou deixar sua barba crescer? Sim, então é provável que você seja homem. Embora não seja impossível para as mulheres ostentar naturalmente alguns queixos peludos, os homens são mais propensos a crescer pelos longos, grossos e escuros em seus rostos. Isso acontece porque todo mundo nasce com pelos leves e macios, que geralmente cobrem quase todo o nosso corpo. Mas quando chega a puberdade, começamos a produzir alguns hormônios, chamados de andrógenos, que estimulam esses pelos velos a engrossar e escurecer em áreas sensíveis a esses hormônios, como nossas axilas e algumas regiões mais inferiores. Como geralmente os homens têm níveis mais elevados de andrógenos, isso estimula os pelos corporais e faciais a brotarem com mais frequência. Mas por que exatamente tem que crescer cabelos em nossos rostos? Bom, existe um pequeno elo fraco entre barbas e a dominância. Como as barbas têm a capacidade de fazer nossas mandíbulas parecerem maiores do que realmente são, qualquer homem corpulento que raspou alguns meses de crescimento vai apenas revelar um grande bebê por debaixo de toda aquela barba. Vocês sabem do que eu tô falando. Alguns estudos indicam que vemos as barbas como ligadas a personagens mais velhos, mais fortes e dominantes. No entanto, ter barba não está nitidamente ligado a ter mais testosterona, e nem maior massa muscular ou força. Então o veredito ainda está um pouco incerto. Mas o que temos certeza é que em algum ponto da história, as mulheres escolheram homens que tinham mais barba. E é por isso que a característica facial peluda foi geneticamente transmitida a muitos homens hoje. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas eu, pessoalmente, nunca mais vou fazer a minha barba na vida. Diferenças de digestão. Se eu te perguntar quanto tempo você acha que leva para a comida que você come percorrer todo o seu sistema digestivo até chegar do outro lado inevitável, o que você diria? Alguns de vocês podem saber por experiência que o milho, por mais estranho que pareça, geralmente é eliminado em mais ou menos 24 a 72 horas. Mas o que você pode não saber é que o tempo também depende se você é homem ou mulher. Veja bem, um estudo feito em 2019 marcou o tempo que 21 pessoas saudáveis iriam levar para digerir o mesmo alimento. Em média, os homens levaram 33 horas para digerir a comida, enquanto as mulheres levaram mais ou menos metade de um dia a mais, em 47 horas. Agora, isso é apenas um estudo, então não podemos dizer que é verdade para todos os homens, mulheres e crianças. Mas o que sabemos quando se trata do cólon, a parte mais longa do intestino grosso, os homens, na verdade, têm um cólon mais curto se comparados com os das mulheres. Cólons de esvaziamento mais longos e mais lentos significam que as mulheres têm quase 2 vezes mais chances de apresentar problemas colônicos durante a vida. De constipação crônica, a necessidade urgente de ir evacuar. Isso significa que o homem comum tem intervalos mais curtos de horas no trono, enquanto as mulheres precisam de um pouquinho mais de tempo para lidar com seus problemas colônicos. Gases. Então, já estabelecemos que, em média, os homens são naturalmente maiores e mais fortes do que as mulheres. Mas e quando falamos do reino dos puns? Bem, os homens realmente são mais fracos aqui.
Mas como isso é possível? Bem, a flatulência acontece quando os bons micróbios em nosso intestino fermentam alimentos não digeridos, produzindo sulfeto de hidrogênio. E esse é o produto químico que às vezes pode fazer arder alguns narizes por aí. Você sabe o que eu estou falando, daqueles que podem cheirar a ovo podre. Porém, pesquisadores profissionais da flatulência, que de alguma forma é realmente um trabalho, decidiram farejar por mais informações. Em um estudo, eles mediram a quantidade de enxofre fedorento liberado por homens e mulheres que foram alimentados com a mesma dieta de feijões e laxantes. Parece muito saboroso. Com os dados coletados durante o estudo, foi descoberto que os homens tinham uma concentração média de enxofre de 0,59 milímetros por pum, enquanto as mulheres quase triplicavam esse valor, com uma média de 1,77 milímetros. Isso significa que as armas químicas dos homens não são tão perigosas quanto o pum feminino. Mas qual seria o verdadeiro motivo das mulheres soltarem puns mais fedorentos do que os homens? Isso meio que está aberto para debate. Alguns dizem que o aumento do comprimento do cólon feminino dá aos alimentos mais tempo para fermentar, ou que podem ter mais micróbios em seus intestinos. Mas seja qual for o motivo, da próxima vez que você sentir um cheirinho estranho, já pode saber quem é a primeira suspeita. Altura da moda. Não é nenhum segredo que homens são, em média, bem mais altos que as mulheres, graças a fatores genéticos, hormonais e evolutivos ao longo de milhares de anos. Mas o que você pode não saber é que no ano de 1600, a altura média dos homens europeus atingiu uma baixa histórica, de um pouco mais de 1,5 metro em média. Isso acabou forçando uma inovação incrível. Eram pernas de pau? Escadas? Talvez assentos mais altos? Não, prepare-se porque, na verdade, eram saltos altos. Eles podem ser rastreados até a Pérsia, do século XV, quando soldados os usavam para ajudar a prender os pés nos estribos. Os migrantes persas trouxeram a tendência para a Europa, onde homens aristocratas os usavam para parecer mais altos e mais formidáveis. Em 1673, o rei Luís XIV da França introduziu um conjunto de sapatos com salto e sola vermelhos para a corte francesa, e assim se tornaram praticamente obrigatórios na moda masculina, por mais ou menos uns 100 anos. Naquela época, as mulheres estavam lentamente adotando modas masculinas, como cortar o cabelo mais curto e usar alguns chapéus. Então, elas também começaram a usar salto alto, e desde então se tornaram uma declaração de moda feminina. Ainda assim, é realmente engraçado pensar que, se não fossem pelas mulheres, os saltos altos poderiam ser vistos como uma coisa massivamente masculina hoje em dia. Agora, imagina um show de fisiculturismo assim. Pomo de Adão. Alguns são tão grandes que é difícil de não ficar olhando, enquanto outros são tão pequeninos que você mal consegue notar. Consegue adivinhar? Não, mas que mente poluída. Eu estou falando dos pomos de Adão. Tanto os homens quanto as mulheres têm essa característica, mas os dos homens geralmente são mais volumosos e visíveis. O motivo? Bem, esse recurso gutural é na verdade um pedaço de cartilagem enrolado em sua laringe, também conhecido como sua caixa de voz, que se desenvolve durante a puberdade. Os homens tendem a ter caixas de voz maiores do que as mulheres, e portanto, a cartilagem que os reveste geralmente é bem mais espessa. E por causa de suas laringes maiores, os homens tendem a ter vozes mais profundas e mais altas do que as mulheres. Porém, de um ponto de vista mais evolutivo, por que os homens precisam ser mais altos? Bem, acredita-se que os homens já usaram suas grandes vozes para intimidar seus rivais masculinos. Por sermos criaturas sociais, provavelmente usaram a voz para afastar outros homens e mulheres de seus recursos sem ter que usar a violência, já que ela também gera um risco perigoso para eles. É bem parecido com o que observamos nos gorilas, onde os machos batem no peito e rosnam para seus rivais para assustá-los, em vez de apenas se lançarem um ataque, que realmente é muito mais arriscado. Eu espero que isso signifique que os homens são um pouco mais espertos do que um macaco comum. Menopausa, só que para ele. À medida que as mulheres envelhecem, geralmente entre os 40 e 50 anos de idade, seus hormônios começam a mudar de repente. A produção de hormônios sexuais femininos pelo corpo, o estrogênio e o progestagênio, acaba caindo, fazendo com que elas passem naturalmente para um estado que não podem mais ter filhos. Essa flutuação hormonal chamada de menopausa desencadeia algumas mudanças de humor, ondas de calor, mudanças no corpo e muitas vezes é alvo de muitas piadas. My mom's ancient and grappling with the onset of menopause. Go to your room! Os homens podem achar isso muito engraçado até aprenderem que as mulheres não são as únicas que realmente sofrem com isso. Também conhecida como Síndrome do Homem Irritável, a menopausa masculina geralmente começa a afetar os homens entre seus 30 e 40 anos de idade. Assim como as mulheres, seu corpo naturalmente para de produzir certos hormônios sexuais.
principalmente a testosterona. Mas em vez de parar de repente, os homens param de produzir a testosterona de forma incremental, caindo mais ou menos 2% a cada ano. Eventualmente, tudo vai se somando, e combinando escolhas de estilo de vida ruins, como uma dieta muito pobre e falta de exercício, isso pode resultar em ganho de peso, mudanças de humor, irritabilidade e até ondas de calor. E ao contrário da menopausa feminina, a menopausa masculina não afeta a sua fertilidade, embora não exista anticoncepcional melhor do que ser apenas um velho rabugento. Problemas matinais. Tá bom, chegou a hora de falarmos sobre o nosso amigão. Mas para evitar que esse tópico desencadeie todos aqueles algoritmos de remoção do YouTube, eu vou usar uma linguagem um pouco mais fofinha para explicar tudo isso. Agora, qualquer homem vai poder te dizer que ter uma barraca armada não é bem uma coisa que eles têm tanto controle. As mulheres podem pensar que isso é uma desculpa, mas é genuinamente uma resposta automática causada pelo sistema nervoso parasimpático do corpo. Esse é o mesmo sistema corporal que faz você reagir fisicamente a certos estímulos, como alguns tipos de arrepios. Você quer provas? Enquanto estão dormindo à noite, os homens tendem a armar uma barraca de 3 a 5 vezes, mais ou menos. Mas por que isso realmente acontece com tanta frequência enquanto você dorme? Bom, isso na verdade é chamado de tumescência peniana noturna, ou NPT, um fenômeno que eleva os seus lençóis, ligado à fase mais profunda do ciclo do sono, conhecido como movimento rápido dos olhos, ou REM. O sono REM é o tipo de sono profundo em que você sonha, porém não são os sonhos mais atrevidos que acabam desencadeando esse fenômeno super rígido. Quando um homem está com o seu amiguinho um tanto agitado, o seu amigo se enche de sangue, ficando bem rígido. Normalmente, um neurotransmissor em seu cérebro, chamado norepinefrina, pode fazer com que seu amigo não fique tão animado assim, impedindo o fluxo de sangue até ele. Mas durante o sono profundo, os níveis de norepinefrina caem, e isso pode resultar em alguns acontecimentos. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir assistir o Rei Leão de novo na minha vida. Bom, eu com certeza aprendi algumas coisinhas no vídeo de hoje. E você, qual desses fatos estranhos mais te chocou? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.